Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da COP30, né, que está se aproximando, na verdade já está acontecendo, né, neste momento já tem chefes de Estado lá em Belém, coisa e tal, já está na preliminar. O grosso da COP acontece mesmo na semana que vem, mas já começaram os escândalos que eram esperados, né? Para início de conversa, o Lula decidiu que o barco da Marinha não era luxuoso o suficiente para ele, e daí alugou um iate lá no Amazonas, um iate envolvido em vários escândalos lá, justamente por locação para autoridades lá na região. Olha que coisa, né? Outro escândalo que eu acho pior ainda nesse caso, de todas as 22 obras para a COP30, só uma tem licença ambiental. Olha que coisa! Não pode fazer a BR-319 porque não tem licença ambiental, não pode fazer a ferrovia Ferro-Grão porque não tem licença ambiental, mas aí inventam uma COP, às pressas, que não serve para nada, é totalmente inútil, e aí fazem um monte de obras sem licença ambiental. Olha que coisa, né? Bom, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Partido dos Trabalhadores do Terrorismo, Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, né? Tá começando a COP agora, o Lula tinha que estar lá em Belém, né? E lá em Belém, vocês sabem, não tem quarto de hotel nesse momento, tá tudo ocupado os quartos de hotel lá. Os que tem estão cobrando fortunas incalculáveis, você deixa 2 rins na portaria para poder subir para o seu quarto. E daí o Lula decidiu ficar num barco. Ok, ficar num barco é uma possibilidade. Só que o barco da Marinha não atende à especificidade para hospedar Lula na COP30. Que especificidade é essa? Não tem cama no barco? É isso? Não, o barco tem cama. Tem lugar para o Lula ficar lá. É porque, lógico, o barco não era luxuoso o suficiente para o padrão do Lula e da Janja, né? A Janja não se satisfaz se ela não puder peidar em lençol de 500 fios egípcio, né? Então, ou seja, o problema do Lula é falta de luxo, não foi falta de cama. O navio da Marinha certamente tinha cama no navio da Marinha, mas não era uma cama tão... E não, eu sei, eu não estou falando daquele dormitório que fica marinheiro, não. Esses navios da Marinha, você tem a cabine dos oficiais, a cabine dos oficiais é bonitinha, ela tem uma caminha legal ali, dá para o Lula ficar. É luxuoso? Não, não é luxuoso, é navio da Marinha, não é luxuoso, mas é confortável. Para o Lula ficar é confortável, mas aí já viu, né? Sem lençol de 500 fios para peidar na cama, não dá para a Janja dormir, né? Como é que ela vai dormir sem peidar no lençol, né? Aí aqui, ó, ministro e empresário garantem iate de luxo para Lula e Janja na COP30. Em nota, a presidência diz que não cogitou o barco de empresário ou suas empresas e que a embarcação será alugada seguindo critérios de segurança, preço e conforto. Porque se fosse preço, ficava na porra do barco da Marinha mesmo, né? Porque o barco da Marinha é de graça, quer dizer, de graça. Pelo menos o barco da Marinha já tá lá, é um barco que você não precisa pagar aluguel dele, né? Já é da Marinha brasileira, né? Não, os critérios é segurança, preço e conforto. O preço é o ponto caro, né? Conforto, de novo, o lençol de 500 fios para Janja peidar de noite. E segurança, porque porra nenhuma, não faz diferença nenhuma. O barco da Marinha é muito mais seguro do que o iate civil que está lá, né? Então, segurança não tem nada, preço não tem nada, foi só o conforto mesmo que foi a escolha deles, né? Aqui, ó. Segundo o auxiliar do petista, ele avalia usar um iate conseguido pelo ministro Alexandre Silveira com a ajuda do empresário Carlos Soares, o famoso rei do gás, que tem relação com Cirqueira, né? Fontes do GSI da Marinha confirmaram que o barco privado ficará atracado para conforto de Lula e Janja, né? Vai ficar atracado na base naval de Val dos Cães e não sei o que lá, e coisa e tal, no Parque da Cidade. Aqui, ó, aí a SECOM mandou avisar que não, porque o que aconteceu foi que o barco da Marinha não atendeu especificidade para hospedar Lula na COP. Que especificidade? Qual é a especificidade? É ter cama. Para hospedar só precisa de uma cama. Então não atendeu a especificidade, de novo, né? O que o cara quer é luxo, né? Quer dinheiro, né? Tá gastando o nosso dinheiro, né? Olha só, é um iate de luxo aqui, é um hotel flutuante aqui. Só que aí, imagina, quem imaginaria que o Lula ia usar um iate de um empresário envolvido em escândalo, né? Barco de luxo usado por Lula na COP30 é de um empresário e já esteve envolvido em escândalo, né? O IANA 3, que serve a Lula, é conhecido no estado, já esteve envolvido em denúncias de crimes eleitorais no Amazonas. Olha que coisa! Mas, veja bem, não é que esteve envolvido em outros escândalos, não. O escândalo foi justamente superfaturamento para aluguel do iate. É exatamente o que você ouviu. Em outras ocasiões, lá no Amazonas e no Pará, o governo do Amazonas e do Pará e outras pessoas por lá
contrataram esse barco por valores exorbitantes, claramente acima da média, e adivinha o que o Lula fez? Contratou o mesmo barco. Ai, caramba, que coisa ali. Ele contratou de urgência, né? Porque ele ia ficar no barco da Marinha. Contratou de urgência para a Janja poder peidar em lençol de 500 fios egípcio, né? Então tá aqui, ó, o IANA 3, que serve ao Lula, é conhecido no Estado, já esteve envolvido em denúncias de crimes eleitorais. Chegou a ser revistado numa operação policial, né? Aqui, ó, os contratos públicos de locação da embarcação também escandalizavam a população diante do luxo bancado com dinheiro público. Ah, então é isso aí, ó, e o Lula tá pegando exatamente esse barco, né? O governo do Amazonas, assim como a comitiva do Lula, deram justificativas parecidas para usar o iate. Estrutura e conforto, exato, né? O iate IANA tem um histórico de serviços prestados a políticos amazonenses, sendo citados em diferentes episódios. Por exemplo, em 2021, a juíza eleitoral de Coari determinou uma inspeção no navio usado pelo governador do Amazonas. O barco aportou no município para entregar cartões de auxílio provido pelo governo aos moradores locais. Fizeram fotos e vídeos flagrando o descarregamento de cestas básicas e outros materiais que seriam destinados ao comércio ilegal de votos, né? E, ou seja, esse cara já teve em vários escândalos, inclusive por superfaturamento, por cobrar muito caro por um luxo que não é necessário nesse caso, né? Agora tá o Lula cobrando, que é lógico que seria isso, é lógico que aconteceria isso, né? Todo mundo, o objetivo do Lula, o Lula 3 só existe com um objetivo: roubar a sociedade brasileira, o máximo de imposto possível, roubar tudo que tem, pilhar todo mundo, destruir o Brasil para o luxo da Janja e do Lula, né? Esse é o objetivo do governo. E não para por aí não, né? Lembra que a Arielle Franco estava lá na Penha, lá no Alemão, né? Chorando a morte das pessoas. Parece que já se recuperou aqui. Tá muito bem ela aqui com a Janja, dançando ali no iate, né? No hotel, a Janja dançando ali, todo mundo comemorando. Já superaram a morte das 120 pessoas lá no Rio. Tá tranquilo para eles, ela fazendo festa, dançando e coisa e tal. Aí pronto, já tá se preparando para peidar mais tarde. E aqui, ó, a primeira-dama Janja e a Aniele Franco, bastante preocupadas com as vítimas da mega operação e coisa e tal, já dançando as duas aqui, ó, no iate lá do Lula, né? É para isso que é esse pessoal, é isso que é esse pessoal, é só hipocrisia mesmo, né? Não foi o pior, tá? Teve mais coisa aqui, ó. Teve, aqui, ó, 2 jornalistas estrangeiros, um argentino e um chileno, foram vítimas de um assalto no mercado Ver o Peso, em Belém, no último domingo. Os profissionais estão na capital paraense para cobrir a COP30 e pronto, já levaram uma lembrança de Belém do Pará. Vá a Belém do Pará e seja assaltado no mercado, é normal. Eles foram abordados por 2 homens armados com uma faca e um terçado, facão, quando seguiam em direção à estação das docas, né? Então é isso daí, olha só, vai ser uma festa isso, cara. É bom que pelo menos os ladrões lá de Belém, né, vão ser alimentados, né? Vai todo mundo, as vítimas da sociedade lá em Belém, vão se dar bem com um monte de repórter estrangeiro lá. Eu, se fosse o pessoal, não ia, né? Mas não foi só isso não, parece que teve uma obra também ali em Belém, um asfalto recém-colocado que abriu um buraco lá e caiu um carro aqui, ó. Está falando aqui na Rota Pará, que é uma página lá do Pará. Isso aqui, segundo estão dizendo, é a Avenida Visconde de Souza Franco, conhecida como Doca, em Belém, e abriu um buraco aqui, o carro acabou caindo no buraco, o cara ficou aqui, o carro dele ficou preso lá, ficou preso no buraco ali. Não tinha como sair do buraco lá em Belém, né? Outro escândalo, que no caso lá de Belém é ainda pior. Cadê o licenciamento ambiental da COP30, né? A COP30, vocês sabem, é uma conferência climática, com o objetivo de garantir o controle sobre o meio ambiente, coisa e tal, né? O Lula tá com aquele papo de que ele vai salvar o meio ambiente, que caiu o desmatamento na Amazônia. Eu já expliquei num outro vídeo que isso é um truque, que na verdade o desmatamento aumentou, só que eles estão classificando agora desmatamento como degradação. Aí o que aconteceu? Caiu o desmatamento, a degradação da Amazônia subiu absurdamente. Mas ninguém fala de degradação, fica todo mundo quietinho. Ó, degradação, ninguém fala nada. Você não vai ver no Jornal Nacional falando de degradação da Amazônia, só desmatamento. Desmatamento e degradação é basicamente a mesma coisa. Eles mudaram a classificação para ter um número bonito para o Lula falar para os estrangeiros otários que acreditam nessa parada aí de COP30, né? Aí, só que aqui, ó, licenciamento ambiental. Cadê o licenciamento ambiental da COP30? Das 22 obras realizadas pelo governo do Pará, somente uma divulgou licença ambiental vigente. As outras todas não tinham. Tinham 2 que tinham licenças ambientais já vencidas e que, portanto, não poderiam estar fazendo obra. Aqui, ó, no caso do Pará, somente 4 dos 22 contratos possuem licenças ambientais em seus anexos. Desses, 3 apresentaram a mesma licença, vencida em 2002. E apenas um possui licença vigente com validade até 2027.
Então, ou seja, no final das contas, o absurdo completo da coisa. É uma conferência ambiental realizada em Belém do Pará para mostrar como o Brasil é preocupado com o meio ambiente, coisa e tal, e não tem licença ambiental de nenhuma obra que foi feita lá, né? Bom, se tem os otários que vão a Belém ser assaltados, o Milei não é um otário, né? O Milei vai participar de um evento com o Trump e com o Messi e não vai na cúpula de Belém. Os Estados Unidos já falaram que não vão mandar nenhum representante. Eu não sei se o Milei vai mandar algum representante. Ele não vai. Não sei se vai ter representante. De qualquer forma, aqui ó, o presidente do Paraguai também não vai. O presidente do Paraguai é alinhado com o Trump e com o Milei e com a direita do mundo inteiro, com o pessoal que está certo, vai faltar a esse evento que é totalmente inútil e que não tem nenhuma lógica, que é a COP30, né? Então o Paraguai também não vai estar lá. É mais um dos muitos chefes de Estado que não vão na COP30. Aqui, ó, o governo Milei também anunciou seu novo compromisso climático com mudança de metodologia e menos ambição nessa história. Parabéns ao Milei, esse é o caminho correto, né? No final das contas, é o caminho que o Bill Gates falou, e é o caminho que eu sempre falei aqui também, né? O Bill Gates copiou meu ponto de vista aqui, né? Que, aqui, ó, a COP não será a mesma depois de Bill Gates combater a visão apocalíptica das mudanças do clima. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá, alguns dias atrás, falando sobre esse artigo do Bill Gates, realmente ele colocou, né? Falou 3 verdades duras sobre o clima. E o que ele diz é que basicamente você não pode mais achar que isso é uma emergência, que vai acabar o mundo, e realmente não vai, né? Estamos em aquecimento global? Sim, se você vê a temperatura medida lá por vários institutos, você vê aumentando a temperatura. Mas não é uma coisa, vai acabar o mundo, vai destruir tudo, a raça humana não vai sobreviver. Não, não tem nada disso, né? A Terra já cresceu, já esquentou, já esfriou, já fez um monte de coisa e não acabamos. Aqui, ó, as mudanças climáticas são um problema sério, mas não vão pôr fim à civilização. A temperatura não é a melhor métrica para avaliar o nosso progresso em relação ao clima. Saúde e prosperidade são as melhores despesas contra as mudanças climáticas. Olha que coisa, né? E também ele investe sério em tecnologia e inovação. Ele fala que o que vai resolver o problema é a tecnologia. Igual eu falo também, é isso. Se isso for um problema realmente, quem vai resolver é a tecnologia. Não tem outra maneira de resolver o problema climático. Enfim, no final das contas, os vexames da COP30 expõem a hipocrisia do governo Lula, é a matéria aqui da Gazeta do Povo, né? A COP30 tinha todos os elementos para ser um marco histórico, a primeira realizada dentro da maior floresta tropical do planeta. Contudo, o governo está tornando o evento sediado em Belém do Pará inesquecível por uma série de contradições. O mais recente é a Petrobras perfurar a foz do Amazonas, né? De novo, eu sou totalmente a favor da Petrobras perfurar a foz do Amazonas, mas fica um negócio estranho, né? Às vésperas da COP30, esse anúncio. Aqui, ó, a conferência da ONU, que acontece nos dias 10 a 21 de novembro, ainda teve problemas com infraestrutura, falta de quartos, preços abusivos de hospedagem, árvores artificiais e comida. Ou seja, um monte de problemas, né? Um monte de problemas, e sem contar que não fala ainda sobre a questão dos licenciamentos ambientais. Pô, como é que pode ter uma COP que não tem licenciamento ambiental das obras para COP, cara? É uma vergonha isso, uma vergonha completa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.